Tá? Oi? Hoje é um relato que você precisa, Jonathan. Tudo bem? Ah, tá bom. Hoje é um relato, para não dizer trágico, para não dizer cômico, né? Nós vamos ver como tem muita ironia, e a Bíblia é um livro bonito também por isso, né? Tem coisas engraçadas até que acontecem, fala, meu Deus, como é que isso acontece? E é uma ironia do autor, é uma questão assim que é para a gente olhar e falar, não acredito que isso aconteceu. Bom, vamos só relembrar, para nós termos o contexto, porque 1 Samuel 10, 17 a 27 poderia sim estar junto com 1 Samuel 9, 1 até 10, 27. Poderia ser uma unidade. Eu resolvi quebrar isso em 10, 16, senão ficaria muito longo também, e também porque eu penso que há uma ideia ali, 9, 1 até 10, 16, e há uma ideia aqui, mas ainda assim é possível, seria possível juntar os dois. Vamos relembrar, capítulo 7, né? Lembra que a arca saiu, foi perdida, a arca volta, e no capítulo 7, Samuel convoca o povo, volta a sua Bíblia aí, chama o povo ao arrependimento, ele tem a sua função de profeta, não é? O que o profeta faz? Ele coloca a lei diante do povo e fala, voltem-se ao Senhor, arrependam-se, capítulo 7, o povo se arrepende, Samuel na sua função de sacerdote, sacrifica ao Senhor e ora pelo povo, não é isso? Ele, como profeta, ele exorta o povo a voltar ao caminho do Senhor, à obediência, como sacerdote, agora sabendo que os filisteus vão atacar, ele ora e sacrifica, o povo tem medo, e Israel vence a batalha contra os filisteus, porque quem vence por eles? O Senhor, como não é novidade, o Senhor trovejou sobre os filisteus. Cidades então são restituídas a Israel, não é? E Samuel termina ali o capítulo 7 como juiz, ou como governante, na sua função de juiz. Ele julga todo Israel, pelo menos por cidades ali, ele é o juiz, ele julga. Capítulo 8, os filhos de Samuel julgam lá no sul, lá em Berseba, só que eles são filhos ruins, não é? Eles são gananciosos e são corruptos, e os anciãos de Israel, percebendo isso, vão a Samuel e falam, nós queremos um rei, como das outras nações. Esse é o problema, não é? Então, termina o capítulo 8, Deus falando por 3 vezes a Samuel, dá para eles o que eles querem, eles rejeitaram a mim, não foi a você, dá ao povo o que eles pedem. Por 3 vezes Deus fala isso. Então, Samuel termina o capítulo 8 despedindo o povo. Parece que não resolve, não é? Não ia dar o rei, ele despede o povo. Parece que ele quer pensar sobre o assunto. E então, vem o capítulo 9, que foi semana passada. Parece aí que, a gente vai ver, por exemplo, aqui, que o versículo 17 do capítulo 10 poderia ser uma continuação do final do 8. O final do 8 é, Samuel despediu os anciãos que pediram o rei, e aí poderia, né? Convocou Samuel o povo, olha, pensei, vou convocá-lo. Capítulo 9, 1 até 10, 16 parece um parêntese. Para que é esse parêntese? Para dizer de onde veio o rei, quem é aquele que vai ser o rei. E nós vimos no capítulo 9 de onde, como é que o rei surgiu, né? É um tanto cômico também. Tinha um homem alto, bonito, né? Forte, sobressaía de todos em Benjamim, na tribo de Benjamim. As jumentas do pai dele se perderam, o pai dele chama ele e um moço para ele ir atrás, vai procurar as minhas jumentas. 3 dias não acha. E aí, estamos na cidade onde tem um homem de Deus, um moço que diz, e Saul, que é esse homem bonito e forte, enfim, exatamente, visivelmente como um rei de outras nações seria, né, escolhido pelo visual, um homem forte que pode vencer guerras, porque é esse o pedido dos anciãos, alguém que vá à nossa frente nas guerras, como se o Senhor nunca fosse, né? Mas é isso que eles pedem. Então, Saul quer voltar para casa, não, nós estamos bem na terra onde tem um homem de Deus. E aí nós vimos semana passada como é que é Saul. O capítulo 9 é para mostrar, olha quem é o cara. É alguém que não consegue achar jumentas do pai. Por 3 dias ele procura e não acha. As jumentas são achadas de volta para o pai e ele não acha. Segundo, ele não sabe que ali é a terra de Samuel. Onde ele estava é a terra de Samuel. E sendo que, lá no capítulo 3 foi dito, Samuel
por de Dan a Berseba, era reconhecido como profeta, aprovado por Deus, iam até Ramá para se consultar com Samuel, não era isso? Mas quem que não sabia disso? Saul. Ele não sabia que ali era a terra, não sabia nem quem era. Tanto é que quando ele encontra as moças no poço, ele está aqui hoje. Vê toda a providência de Deus jogando Saul para ir se encontrar com Samuel, a quem ele nem conhece. E naquele dia, Saul, na porta da cidade, encontra Samuel e fala: o profeta está aqui? Sou eu. Nem Samuel ele sabe quem é. E esse é o rei. É isso que o autor está nos dizendo no capítulo 9. Olha quem é esse rei. E termina então o capítulo 9, Samuel dizendo: você vai ficar comigo. Deus diz a Samuel, aí tem o comentário autoral. Samuel sabia que era ele, que o Senhor falou: amanhã a essa hora eu vou te mandar alguém aqui, um benjamita, ele você vai ungir rei. Então, no fundo, ou na verdade, quem escolheu Saul? O Senhor, certo? Foi Deus quem escolheu Saul, mas conforme o pedido do povo. O povo quis impor a Samuel: nós queremos o rei, assim, assim, assim. E Deus diz: dá para eles. Deus escolhe esse homem, ele já está sabendo mais ou menos como é que é esse homem. É atrapalhado, é alguém que não sabe, não tem nenhuma sensibilidade espiritual, né? Para saber que ali é a terra de Samuel. Então Samuel diz a Saul: você vai ser ungido. Ele fala: mas eu sou de Benjamim, a menor das tribos, né? Ele tem uma humildade aí com relação à sua origem. Ele come um banquete ali nos altos, onde Samuel sacrificou, ele come, tem lugar de honra à mesa. Imagina, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Ele e o seu moço. Depois ele vai para a sacada de onde ele vai dormir. Samuel fala: amanhã a gente vai ter uma conversa particular. Amanhece, o moço vai embora, e Samuel fala para o moço ir na frente, e aí secretamente ele unge Saul como rei. E dá 3 sinais para dizer: o que eu estou falando é verdade. Não é? São sinais detalhados. Você vai chegar numa cidade, vai ter gente assim, 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 né? Vão te dar pão. Os sinais são claros. Você vai profetizar lá em Gibeá, na sua terra. E no final, Saul encontra o tio dele e não fala nada sobre o encontro que teve com Samuel. Fala: eu fui procurar as ovelhas, mas já encontraram. Ele não fala. E aqui hoje talvez a gente vai descobrir por que ele não fala. O que o autor está nos mostrando por enquanto? Quem é o rei que o povo pediu, segundo os critérios do povo, igual das outras nações, tá? Então essa é a nossa recapitulação. Bom, vamos lá. Versículo 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor, que seria a letra maiúscula, tá? Esqueci de mudar. Em Mispa. Então Samuel, que havia mandado os anciãos para casa, no capítulo 8, versículo 22, agora reúne esse povo em Mispa, o mesmo lugar onde ele intercedeu pelo povo, onde ele reuniu o povo no capítulo 7. Veja aí capítulo 7, versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Então, naquele local do arrependimento, lembra que o povo vence a batalha contra os filisteus? De novo, Samuel reúne o povo no mesmo local. E também é o local onde, lá em Juízes, Israel se reuniu para decidir o que fazer contra a tribo de Benjamim, porque tinham feito aquela atrocidade com a concubina do levita. Tinham estuprado, tinham abusado dela, deixado-a morta. Lembra? Foi em Mispa que Israel se reúne para decidir se vingar dos benjamitas. E Saul é de que tribo? Benjamim. Tá? Era esse local. E há uma convocação solene. Quando Samuel convoca, lembra, gente, quem é Samuel? Tá? É assim, é o homem aprovado por Deus, é o profeta, juiz, sacerdote, é o homem que todo o povo conhece, que nenhuma palavra que ele fala cai por terra. É esse que convoca, então é solene, é uma convocação. É o Senhor convocando por meio do seu mediador aí, né? E ele convoca e diz assim aos filhos de Israel, olha lá: assim diz Yahvé. Olha aqui uma fala de profeta, não é? Assim diz o Senhor, isso é uma fala de profeta. Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam.
qual é a introdução de Samuel ao seu discurso? Olha o que o Senhor fez por vocês. Diz o Senhor, olha o que eu fiz por vocês. Isso aqui, se você lembrar de Êxodo 20, antes da entrega dos 10 mandamentos, Deus fala isso para o povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que tirei da terra do Egito. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus introduz o seu discurso com isso. Olhem quem eu sou, o que eu fiz por vocês. O argumento aqui então é, Deus sempre mostrou seu poder, seu cuidado para o povo, livrando o povo das situações militares contra os inimigos, porque aquele povo que saiu do Egito não tinha qualquer poderio militar. E Deus diz, eu livrei vocês do maior potencial da época, que era o Egito. Ninguém era maior que o Egito. Eu livrei vocês das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Deus está dando a carteirada para Israel, porque qual foi o pedido dos anciãos? Queremos um rei que vá diante de nós das batalhas. É impressionante isso. E qual é o argumento de Deus? Eu livrei vocês o tempo todo. Esse sou eu. Tá? O motivo então por trás daquele pedido de Israel é incredulidade, é rebelião contra o Deus que sempre nos tinha livrado. Somado, é claro, com um desejo de se parecer com outras nações. Nós queremos um rei como os das outras nações. Então o tom aqui do início é duro. Assim diz Jeová, assim diz Yahvé, eu fiz por vocês isso, fui eu que livrei, eu fiz subir Israel, a ação é dele, Deus, eu livrei. Mas, então está dado o recado, e o Senhor continua falando, versículo 19, mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalho, e lhes dissestes, não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Então, os atos salvíficos de Deus em prol do povo estavam se estendendo, a época dos juízes também. O Senhor estava livrando o seu povo. Tem uma aliança com o povo, né? A aliança, olha só, o Senhor em maiúsculo é o Deus da aliança, é Yahvé. Porque ele tem uma aliança com o seu povo, ele não vai deixar o povo se acabar. É desse povo que vem o descendente da mulher. Então, ele está dizendo novamente isso. Vocês viram o livramento, vocês disseram não para mim. Não é? Vocês rejeitaram. A solicitação de um rei está sendo novamente lembrada, está sendo jogada na cara do povo. Vocês me rejeitaram. Vocês rejeitaram a minha liderança sobre vocês, apesar de todo o cuidado que eu tive. Então, por que vocês precisam de um rei agora? Vocês rejeitam o meu reinado. E ainda assim, o povo diz não. O que Samuel faz? Então, depois de falar isso, ou seja, imagina o povo ouvindo isso. É uma bronca feia. E aí o povo ouve o seguinte, agora, coloque aqui perante o Senhor, de acordo com as suas tribos, grupos de milhares. Então, Samuel pede para o povo se dividir nas tribos agora. Aí todo mundo, quanto que demorou essa convocação? Da convocação até chegar? Dias, se não semanas ou meses, porque todas as tribos estão indo para Mispa, com suas bagagens, com tudo. A convocação, talvez de um mensageiro até as cidades, as tribos, depois todo mundo chegando. Isso durou, não foi de um dia para o outro. E então Samuel pede para eles se organizarem em tribos, que era assim, eu quero ver as unidades, né? Eu quero ver os representantes das unidades. Todo o discurso aqui, e é interessante isso, que a gente não percebe de cara, tem a cara de um discurso de julgamento. O Senhor vai julgar o povo. Tem um tom de juízo. Parece que vai vir um juízo. Então, o Senhor fez isso, vocês falaram não, então agora vocês se coloquem aqui. É um tom duro, solene, que está dando toda a cara de vocês vão receber punição agora, pelo que vocês fizeram, né? Mas não vai ser isso, vai ser a apresentação de um novo rei. A pergunta é, será que não é uma punição? Será que não é isso mesmo? Vai ser apresentado o rei hoje, mas o tom é de juízo,
Porque Deus falou: olha o que eu fiz e olha o que vocês fizeram comigo. Pela introdução que você diz. Pelo discurso. É um tom ruim. Gente, olha aqui. Gente, o Senhor nos abençoou, o Senhor foi misericordioso conosco. Não é esse tom. O tom é isso aí. O tom não é bom, mas vai ser apresentado o rei. A questão é, será que não é juízo? Bom, parece que a apresentação do novo rei é sim num contexto de um tom de juízo, tá? De um ato de disciplina aqui. Então, tendo Samuel feito chegar em todas as tribos, né, ele mandou que as tribos se colocassem pelos grupos, pelas suas unidades, para ele saber, foi indicada por sorte a de Benjamim. Nós sabemos que na Bíblia tem o ato de lançar sortes, não é? Era uma prática comum em Israel, também pelo mundo antigo ali, mas em Israel, a prática de lançar sorte não era uma coisa aleatória. Quem estava direcionando tudo no lançamento de sorte? O Senhor. Era isso que eles tinham a certeza. Urim, Tumim, lembra disso? Então, tudo isso eram formas de o Senhor direcionar, de o Senhor mostrar a vontade dele, Deus, por meio dessa prática, que depois foi sendo abolida. Mas olha só, a terra de Canaã foi distribuída em Josué 8 por sorteio, por sorte. O que mais? Por exemplo, a sorte também caía entre os dois bodes que iam ser sacrificados. Um ia para longe, para o deserto, e um ia ser sacrificado no tabernáculo. Como é que era escolhido isso? Por sorte. Ou seja, o Senhor estava o tempo todo por trás, direcionando essa, entre aspas, sorte, né? Outra questão por sorte que foi descoberta, se você lembrar, Josué capítulo 7, destruição de Jericó. Aí Deus fala assim: ninguém pega nada, despojos ninguém pega. E aí tem um cara que pega e esconde, lembra disso? E na próxima batalha Israel perde, porque teve desobediência no meio do povo de Deus. Como é que esse homem é descoberto? Por meio de sorte. Josué faz reunir as tribos e lança sortes. Então olha só, nós estamos juntando uma ideia de, há um discurso que não é num tom bom, e aí Samuel fala: agora juntem as tribos aqui que eu vou lançar sorte. É possível e muito possível que a nossa mente deva ir para, eu lembro disso lá em Ai, lá em Jericó, quando pegaram o que não era para pegar. Juntaram o povo, tem um discurso ruim, pesado, e lançam sorte. Vamos lá. E o último emprego aí de sorte registrada na Bíblia é... Eu não lembrava bem que Deus tinha acabado de lançaram sorte sobre... Não. Escolheu o último discípulo, foi o último relato de sortes. Qual que é? A escolha de Matias. É o último relato de lançar sortes, e isso o Senhor estava direcionando essa escolha, tá? Bom, quem sabia aqui que Saul já tinha sido escolhido? Só dois, Saul e Samuel. O povo ia ser agora apresentado ao novo rei, certo? Mas então Samuel queria que as tribos vissem isso. Samuel queria deixar isso público, para que o rei fosse visto, tá? Então, lançar sorte aqui, Samuel poderia falar assim: gente, está aqui o novo rei. Mas o que o ato de lançar sorte diz? Quem está escolhendo isso? O Senhor está por trás disso. É isso que Samuel quer explicitar para o povo. Não é uma escolha minha, Samuel, ainda que ele tivesse aprovação, não é? Ele era alguém aprovadíssimo por Deus, mas ele quis mostrar para o povo que o Senhor estava por trás da escolha do novo rei, tá? Então ele pede para as tribos se apresentarem, e aí a sorte foi para a tribo de Benjamim. Vamos lá, 21. Coincidência, né? É uma liavecidência, né? 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, então a sorte caiu sobre Benjamim, as outras tribos foram dispensadas para observar o que iria acontecer. A tribo de Benjamim chega-se mais. Pelas famílias foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Vamos parar aqui. Então, fizeram uma seleção, a subdivisão, vem a tribo de Benjamim, vem a sorte cai sobre a família de Matri,
que não é mencionada em nenhum outro lugar na Bíblia, essa família, nós não sabemos, mas é da família de Saul, né? E por um processo de eliminação, foi se eliminando, chegou em Saul. O clã dessa família chegou no Saul. Então, a escolha que foi secreta lá, Samuel e Saul, agora fica público. O Senhor direcionou a sorte para Saul. Só que, gente, Saul não é encontrado. Gente, Saul não é encontrado. Peraí, é por isso que eu falei assim, vocês vão rir hoje, porque lembra o capítulo 9? Quem é Saul? É o cara que vai procurar a jumenta e não encontra. Ele não encontra, ele está na terra de Samuel e não sabe. Ele precisa descobrir quem é Samuel. Ele não sabe nada de nada. Ele tem a menor sensibilidade com relação à religião de Israel. Sabe quem é o profeta Samuel. E aí vem uma convocação de Samuel para todo Israel. O cara foi ungido, acabou de ser ungido rei e não é encontrado. Não foi. Mas peraí, que vai ser pior. Então, olha só. Antes de começar a reinar, ele está perdido. Ele começa perdido. O povo tem a sorte, saiu ali, né? Mas o povo não consegue encontrar ele. Então, alguns comentários aqui muito perspicazes dizem assim, no capítulo 9, 1 até 10, 16, uma das palavras que mais aparece é encontrar. Um dos verbos que mais aparece é isso. Porque eles vão procurar jumento e não encontram. Então tem muito verbo encontrar. Lembra, gente, quando o autor repete muito uma palavra, a gente tem que acender uma luz. Ele está nos dizendo, encontrou, encontrar. E aqui Saul não é encontrado. Impressionante que parece que não é um simples relato de dizer que, olha, não encontraram Saul. Parece ser mais do que isso. Israel, que pediu a Deus o rei, não encontra o seu rei quando o Senhor direciona Saul. Israel não encontra. Parece que é mais do que ele não está ali. O autor está nos dizendo, mas olha quem é Saul, não é? Ele não quis, né? Porque é filho de Quis. Você imagina essa cena assim, ó. Pessoal, chegou. E é Saul. Cadê? Aí brinca aquele silêncio. Quem é Saul? Então, todo mundo olha, Saul. E, gente, como é que era Saul? O mais alto. O mais alto, o mais bonito. Ele se destacava. Ele não é encontrado. Então, é impressionante assim, esse processo, né, de seleção, e já evocava o desastre que ia ser Saul, né? E aqui, o autor me diz uma coisa interessante, né? Esse processo de seleção de Saul lembra um pouco o processo de achar Acã, o que roubou as coisas lá de Jericó. Por três motivos. Primeiro, a ordem do processo é semelhante. Encontrar Acã e encontrar Saul. Todo o povo, as tribos e o indivíduo. Está muito semelhante isso nos dois. A linguagem usada é muito semelhante para descrever a pessoa sendo escolhida. E tanto Acã quanto Saul tem coisa escondida. Na verdade, quem está escondido vai ser Saul, e Acã tem uma coisa escondida com ele. Então, a questão é que Saul está associado com coisas ruins. Qual é a primeira coisa ruim que Saul está associado? Ele é de Benjamim, de Gibeá. O que aconteceu em Gibeá? Um abuso de uma moça e a morte dela. Foi o que aconteceu ali. E qual é a outra associação ruim com Saul? É muito similar com a escolha de Acã, lá com a sorte caindo sobre Acã, que foi um juízo de Deus. Só vou interromper aqui a aula que a Hilda falou que a cirurgia acabou, que foi tudo bem. Oh, graças a Deus. Então, a Bianca está bem, irmãos. Graças a Deus, a cirurgia já está terminada. Então, é isso que até aqui nos mostra que Saul está associado com isso. Ele é de Benjamim. E ele está associado com um processo muito semelhante ao processo de Acã, que foi um juízo. Mas sabe que essas coisas são importantes aí, né? É. Porque hoje a gente não dá mais importância para isso. Não é? Não A história de uma coisa- Acã, é isso? De onde ele veio, Ah, a sim. cidade. Isso. Tudo É por isso que, ao longo... o estudo da Bíblia, e são coisas importantes que para a gente hoje aqui, em Blumenau, 2025,
A gente não tem esse olhar, que eu quero dizer. É por isso que eu insisto tanto. Quando o autor coloca, ele é de tal lugar, isso não é à toa, gente. É o Espírito Santo inspirando a palavra para a gente entender. Por que ele escreveu que ele é de Gibeá de Benjamim? O que aconteceu nesse lugar? Tem que ter um esforço nosso, se quisermos entender melhor. Vamos lá, ou pergunto para os pastores que foram preparados para isso, ou tem muitos recursos hoje, né? O que aconteceu em Gibeá? O que aconteceu em Gibeá de Benjamim foi um estupro coletivo e uma morte de uma moça. E esse homem é de lá. Semelhante a Sodoma e Gomorra, porque queriam pegar era um profeta. Semelhante a Sodoma e Gomorra, ou seja, a associação de homem que vem dali não é boa. E o processo da escolha foi introduzido por um discurso duro de Samuel, que é um tom de juízo, e escolha e sortes caíram sobre ele. Parece que é um juízo que vai ter aqui. Mas não, é a escolha de um rei, como eu disse. Será que não é um juízo? Não é? Então tudo isso é importante. E olha só, o livro de Ruth termina com a genealogia de Ruth, que termina lá, que é fulano, que é pai de Davi. Ruth termina assim. Davi é a última palavra de Ruth. Davi, ele sabe, é da tribo de Judá. Lá em Gênesis 49 é dito que o cetro não vai se apartar de Judá. Hoje vai ser aclamado um rei de Benjamim. É no mínimo para o povo falar. Está estranho, né? Como nós, eles não liam a Bíblia. Eles não liam. Como nós, faltava conhecimento. Assim, o rei de Benjamim vai ser aclamado se a promessa é de Judá que vem. Mas é um povo que pediu um rei segundo as outras nações. E Deus falou, dá para eles o que eles querem. E Deus escolhe quem é. E a semana passada nós vimos o tipo de cara que é esse rei. Ele é visivelmente tal como das ações. Forte, preparado para batalhar, fisicamente alto, bonito. Agora, olha o tanto de atrapalhada que tem de Saul, da questão espiritual dele. Ele está numa convocação, mas não é achado. Vamos lá. Então, a escolha de Saul aqui é inserida no ponto que a gente espera um juízo. E o juízo de Deus, muitas vezes, é fazer o quê? Você quer isso? Eu vou te dar. Esse é o juízo que eu vou te dar. É o que você quer. Então é toda a cara de um julgamento aqui, apesar de não parecer muito, mas olhando para a Bíblia, para todo o processo bíblico, é semelhante a Acã, é o de Benjamim, de uma cidade que vem coisas que não teve um passado bom. E o capítulo 9 nos mostra quem é esse cara, ele não sabe quem é Samuel. Ele não fala para o tio que ele foi ungido. Vamos lá. Então, 22, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, está ali escondido entre a bagagem. Gente, eu queria ver essa cena. O cara era alto. Como é que está escondido na bagagem? Esse é Saul, esse é o rei que vocês pediram. Ele está ali, mas ele está escondido na bagagem. Eu não sei se... É que eu não assisto as novelas da Record que fazem, né? Não sei se fizeram essa cena, mas devia ser hilária. Deve ser... Ah, eu confessou o pecado. Deve ser hilário isso. Porque era um cara alto. Imagina, tá ali, ó. Imagina Deus falando. Tá ali. Aquela cara, tá ali, ó. Ou seja, Israel foi consultar o Senhor. Israel volta-se ao Senhor. Imagina todo mundo perplexo, né? Ele não veio para cá? Cadê o rei? Não veio? O rei está escondido. Então eles voltam-se a Deus para consultar. Então a dependência do Senhor, como sempre, eles precisam do Senhor para dizer onde está o rei deles. E a palavra de Deus conduz ele aos esconderijos de Saul. Então a soberania de Deus é incansável, né? É muita misericórdia. É muita misericórdia. Ele esconde, Deus dedou. Deus dedou, está lá, está ali. Foi o Senhor quem escolheu, foi o Senhor quem tirou Saul do esconderijo. A soberania de Deus está aqui ainda o tempo todo, né? Deus continua incansável, apesar do seu povo. Não é? Agora, por que ele se escondeu? Alguns se dividem aqui, olha, alguns dizem que eu não acho que seja modéstia, humilde. Não parece.
Porque aí a gente talvez aqui tenha a resposta, por que ele não falou para o tio dele? Você lembra que no final ele encontra com o tio dele, e o tio dele fala, e aí, o que Samuel falou? Ah, que as jumentas já foram achadas. Ele não falou que ele foi ungido. Então, possivelmente aqui, Saul não tem segurança nisso. Ele tem medo. Ele não se sente nem um pouco preparado, apesar de ter sido ungido por Samuel, ter sido confirmado por 3 sinais que foram dados a ele. É você o rei, a minha palavra, diria Samuel. É esta, você é o novo rei, e vai ter 3 sinais detalhados para você ver que você é o rei. Apesar de tudo isso, ele não confiava nisso, ele não queria, ele não acreditava, ele não tinha segurança nisso. Então aqui, o fato dele se esconder entre a bagagem, não ter contado ao tio, mostra um pouco da... Ele teme, ele não quer, ele não acredita muito. Esse é o rei, esse é o comportamento do rei. Ele sabia que era escolhido, já sabia. Então o primeiro ato oficial de Saul já indica um pouco de como é que vai ser o reinado dele, né? Um reinado cheio de problemas. Ele foi um rei cheio de relutâncias, cheio que seguia muito as suas emoções. Foi assim, a gente vai ver durante o livro que Saul era assim. Isso não é um bom começo, né? Imagina o povo pede assim, no capítulo 8, versículo 20. Nós queremos um rei que saia diante de nós das batalhas. Está lá na escondida. Imagina quando ele levanta assim, é o mais alto, está escondido. Esse é o rei que vocês pediram que vai levar vocês adiante para as batalhas. Está aí. Então, não sabemos exatamente o porquê, mas tudo indica que ele não tinha a menor segurança, ele tinha incredulidade quanto à sua nova função. Então, correram e o tomaram dali. Tem um Salmo 106. Sim, pois não. Que fala, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar a alma. É o que Romanos 1 diz, né? Que Deus entrega aos seus prazeres. Aqueles que têm a revelação de Deus, Deus se mostra a todos pela sua criação, o seu poder, a sua divindade, mas os homens abafam isso e querem seguir o que querem. Então Deus entrega. Lá em Romanos 1 são 3 vezes Deus entregou. 3 vezes Deus entregou. Então vocês querem isso. Então é como se o caminhão está descendo a ladeira freando. Aí Deus fala, é isso que vocês querem? Vocês querem descer a ladeira? Então pode deixar que o freio eu tiro. Pronto. Esse é o juízo que eu dou. Tirar o freio para vocês fazerem o que vocês querem. Está aí o juízo. Então o povo corre, tomam ele dali. Imagina um monte de gente tomando um cara grandão, bonitão, né, que era Saul. E é o rei. E parece que assim, e aí Samuel vai dizer uma coisa impressionante que tem pode ser vista por duas perspectivas aqui, ó. Então diz Samuel a todo o povo: vendes a quem o Senhor escolheu? Isso é positivo ou negativo, gente? Não é curioso isso? Isso pode ser, que tom você daria para essa pergunta? É uma ironia. Não parece uma ironia? O cara está no meio da bagagem, é o mais alto de todos, tem que ser tirado dali. Vocês estão vendo? Vergonhosamente, não tem Vergonha, não tem postura postura de homem de guerra. de um líder, né? Exatamente isso. Então Samuel fala, certamente aqui me parece uma ironia. A gente não tem o tom para ouvir, mas eu sei que uma novela da Record fez, igual o ator falando. Né? Mas é uma situação embaraçosa demais, né, gente, para Samuel aqui. Ele apresentou um rei escolhido por Deus, o rei que igual ao das nações, né? Com as características físicas, alto, forte, bonito, mas que se esconde. Talvez assim, Samuel está dizendo, está aqui o homem que vocês escolheram, o rei de vocês, o rei que vai para a guerra, está escondido debaixo da bagagem. Ele não é alto, bonitão, não é assim que vocês queriam? Está aí. Tiveram que pegar ele na bagagem, porque ele não queria nem aqui estava. Né? E aí, veja, ele não fala rei, ele fala, eis o homem. E o povo, pois em todo o povo não há nenhum semelhante. Também é ironia ou não é isso?
De fato, não é semelhante em que sentido? Físico. Não há semelhante a ele no sentido físico. O capítulo 9:1, 9:3 lá diz: o mais alto, o mais bonito. Não havia que todo Israel mais bonito que ele. Você queria falar, Elisa? Um povo com os olhos maus enxergam Olha o povo. maravilhosos. O povo não tem olhos para ver. O povo vê e rompe em gritos em clamor. Viva o rei. Como sempre, né? Trazido de bagagem. História, Né? O povo segue, às vezes, pessoas que não têm nada e são ídolos para as pessoas. Mas viu aquele homem alto? É. É o nosso rei. Cara, às vezes nem é alto, mas tem uma lábia boa, Ou vai atrás. algumas né? características externas, não é? Exatamente. E viva o rei. Então, Era o que os judeus queriam também, né, na época de Jesus, né? Queriam exato, ver. olha aí já uma ligação. Era o que o judeu esperava. Não esperava um Cristo que sofria. Não esperava alguém que iria sofrer, iria não ter onde reclinar a cabeça, que nasce em uma manjedoura. Nem lugar para nascer tinha. Não tinha aparência nem formosura. Esse é o rei verdadeiro, né? Já respondemos aí a última perguntinha lá, né? Muito bem, vocês estão vendo. 25. Eu vim escondido no meio da bagagem. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Então Samuel, agora que o povo vê quem é o rei, agora está público isso. Antes era privado só ele e Saul, agora o povo vê que Deus guiou a sorte para cair sobre Saul. Então, dentro de um contexto de aliança, Samuel declara ao povo o direito do reino. Certamente aqui, ele se baseou em quê? Deuteronômio 17. Ali está o direito do reino. Ali estão as prescrições para um rei que vai governar o povo de Deus. Deuteronômio 17 é isso. É o líder, como um rei deve ser. Né? Samuel descreve qual seria a justiça do rei, qual seria o direito do rei. Isso é bom porque Samuel está ligando a monarquia à palavra de Deus. Ele está ligando o novo rei à aliança de Deus. Quem é que reina? Quando Samuel faz isso, ele está dizendo: quem é que reina aqui, de fato? É o Senhor. Esse aqui é o vice-rei, é o vice-regente. Porque quem reina em Israel é o Senhor. Por isso tem o direito do reino. Tem a justiça do reino, escreve num livro e coloca perante o Senhor, para que todos saibam. Quem manda no rei é a palavra de Deus. E assim é na igreja, irmãos. Quem manda na igreja de Cristo não é o pastor, é a palavra de Deus. Como é que Deus rege a sua igreja? Pela sua palavra. Ele prepara líderes para estarem submissos à palavra de Deus. É assim que Deus se governa com a sua igreja. Então, qualquer igreja que tenha um líder que não está sob a palavra de Deus, ele já tem o direito de mostrar que você não está debaixo da palavra. Quem reina aqui é a palavra, e não o ser humano. Não é? E é assim que Samuel faz. Quem governa é o Senhor pela sua palavra. Então, Saul está debaixo da lei que rege a monarquia. Ele não é o rei supremo. A monarquia que Israel adotou não era como a das outras nações. Apesar do rei ser visivelmente como a das outras nações, como o povo pediu, Samuel escreve, não é de qualquer jeito. Tá? Tem estipulações aqui. Então tem uma questão da aliança junto com a monarquia. Samuel então fala, depois de mostrar isso ao povo, dissolve a convocação, né? Manda todo mundo embora, cada um para a sua casa, igual ele fez lá no capítulo 8, voltem para as suas casas. E aí o final, também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá. Olha só, o autor está dizendo, de onde ele é esse rei? O rei de Benjamim. Nós, como leitores de Gênesis até aqui, ou o leitor diria, não é de Judá. Não é de Judá esse rei. Então, tudo tem o seu propósito, percebe? Ele foi para Benjamim, onde é a sua casa, ele é dali. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Então, pessoas foram tocadas por Deus
para seguirem Saul, provavelmente aqui homens que vão acompanhá-lo nas batalhas, né? Pessoas que estariam sob o governo de Saul, mais especificamente aqui, como eu disse, talvez soldados, e Deus tocou o coração para que seguissem o rei que acabou de ser escolhido. Mas os filhos de Belial disseram, lembra, filhos de Belial, não é que tem um Deus chamado Belial, é filhos da impiedade, ou pessoas inúteis, é isso que significa filhos. Inúteis? São pessoas ímpias, filhos da impiedade, uma coisa como inúteis, vadios, dentro do povo de Israel. Aliás, lá em Gibeá, quando fizeram aquilo com aquela mulher, os filhos de Belial, foi assim que eles foram chamados ali, os filhos da impiedade, né? Filhos de Belial, isso, filhos da impiedade, é isso que significa. Então, esses não quiseram, eles falaram assim: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Olha só, nós sabemos que tipo de pessoa é Saul? Sabemos. Agora, como é que o autor inspirado, ele não fala assim, então, os que ponderaram corretamente na lei de Deus disseram. Não. Saul tinha sido levantado por quem? Por Deus. Eles estão se levantando contra alguém que Deus levantou, apesar de ser quem é. Mas eles viram publicamente quem levantou Saul. Foi o Senhor. Então, por isso que o autor diz, esses caras são ímpios, porque eles não estão se submetendo, eles desprezam o que Deus fez, o que o Senhor levantou. Contra o escolhido de Deus, eles se levantaram e não deram os presentes, eram algo comum ali, não reverenciaram Saul conforme era se esperado. Mas Saul se fez de surdo, Saul não deu ouvidos, né? Como é que ele vai lidar com a oposição daqui para frente? Como é que vai ser isso na vida de Saul? Ele não dá ouvidos a esses que o rejeitaram, o desprezaram e zombaram. Ele não dá ouvidos. Talvez mais uma característica de ele poderia dizer: ei, vocês estão indo contra o Senhor. Novamente, ele não parece que ele é alguém que quer, percebe? É alguém que se sente preparado. Não que se sentir preparado, mas toda a história dele é alguém que não sabe das coisas, que não tem respostas apropriadas para as coisas. A gente usa essa expressão para dizer isso mesmo, né? A pessoa não quer nem saber. Eu vou fingir que eu não ouvi. Não, se fez de surdo. Quer dizer, ele sabia da coisa e não quis saber, não quis tomar atitude nenhuma. Ele poderia, como rei aclamado publicamente, ter uma postura mais dura aqui com esses homens. Poderia. Então, também fica na dubiedade aqui. Ele se fez, é algo positivo ou algo negativo isso? Parece algo negativo. É tanta coisa boa que ele podia ter feito nesse momento, uma oração, fazer uma palavra do Senhor para o povo, para estimular, não tem nada, falou de fora. Ele volta para a casa dele, ele não dá uma palavra inicial, ele vai para a casa dele, alguns desprezam, o rejeitam, e ele se faz. Era um momento que era para Deus ser louvado, né? Porque o rei, assim, instituído por Deus, não foi uma coisa tão de homem que Deus acho que estava ali só para dar o recado. Deus está soberanamente conduzindo isso. Mas veja, todo o cenário agora, que a gente tem o cenário todo, parece é ao mesmo tempo uma bênção de Deus, mas é um juízo. Por que é uma bênção? Porque o Deus fala no capítulo 8, quando o povo pede um rei, fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou atender. Isso é misericórdia de Deus. Levantar um rei para destruir filisteus é amor de Deus pelo povo, é misericórdia de Deus pelo povo, é bondade de Deus. Então, o levantamento de Saul como rei é a ação bondosa de Deus, porque Deus está cuidando do seu povo, mas ao mesmo tempo é juízo de Deus. Deus está levantando alguém por um determinado tempo que vai fazer sua função, mas que ao mesmo tempo vai ser então um instrumento de juízo de Deus para o povo. Vocês pediram um rei como as outras nações, está aí o seu rei. Uma coisa que eu pensei também, Guilherme, assim, trazendo para os nossos dias, da nossa política, né? Como nós pecamos, né? Assim, eu sei que nem, assim, né? Não sei se está muito satisfeito, porém eu não estou, porque está R$40, mas assim, a gente
não vê que é um agir de Deus também. Isso, A gente isso. às vezes mal, eu também às vezes faço, perdão, mas às vezes em vez de entregar a Deus, de ver aquilo como crentes mesmo, de ver que tudo tem Deus no controle. Concordo plenamente Não, a com gente isso. vai pra internet e E xingar junto. faz o quê? Faz isso aqui, ó. Desprezaram. Pedro fala, quando Nero era o imperador, fala, honre o rei. Era Nero que matava crente. E Pedro fala, honre o rei. Honrar o rei é na sua rede social, na sua conversa aqui, dando apelidinho impróprio para quem está na presidência. Se o Senhor colocou, nós devemos entender que é a mão do Senhor colocando, apesar de ser quem é. Eu acho que numa primeira instância, isso aqui serve para o povo de Deus, estou trazendo para uma questão eclesiástica de igreja, mas eu acho que também extrapola a aplicação para o governante político. E vem do Brasil também como está afastado do Senhor, né? A nossa oração podia ser assim, Senhor, que esse governo sirva para quebrantar o povo, para ver que realmente não é A nem B, né, que vai salvar o Mas Brasil, devemos mas- honrar porque quem colocou nós temos isso, dito a nós. Foi o Senhor quem levantou e colocou lá. Então não despreze, não desonre. Cuidado com o que a gente fala, né? Como eu disse, eu penso que a primeira aplicação é para a igreja, mas há também podemos estender isso para governos, tá? Esse é o nosso texto, curioso, né? É engraçado esse texto, porque nós vimos quais são as características. Então, se você pudesse enumerar aí, falar para mim, fale sobre Saul, características. Desatento, o que mais? Medroso, inseguro, alheio ao espírito, é insensível. Como ela falou aqui, né? Deveria ter uma oração, mas como você não sabia nem quem era o profeta? Não sabia que era profeta, está esperando que Saul orasse, está esperando demais. E todas as qualidades dele não era útil em nada, porque ele não ia ganhar a guerra por beleza, ele não ia adorar o Senhor por causa que era alto, não servia de nada. Mas o povo aclama, viva o rei. O povo quer um rei como as outras nações. Então Deus está julgando, por todo o contexto é um juízo de Deus isso. Apesar da misericórdia estar lá, assim, O né? povo estava desprezando era Deus, não era, Isso. não era um homem qualquer. A gente é esperto porque fala assim, eu sou escolhido por Deus, né? Eu sou escolhido, porque o vaso é escolhido para a honra e para a desonra, né? Para ser o caso disso aí. Oi, dona Eunice. Escolhido aí da vida. Então é coitado do povo que não era Deus na vida dele. Isso. O rei não confiava nele próprio. O povo escolhe alguém conforme os seus critérios e Deus dá esse alguém, mostra tudo isso vai mostrar para a gente o que Saul vai fazer daqui para frente, né? E a gente vai ver, olha que interessante, isso daqui, ó, o que Davi foi quando Davi não quis atacar Saul? Ele não foi um filho de Belial, não é? Ele não tocou no Davi sabia, você entende o tocar no ungido? eu não toco no ungido. Que ele respeitou porque ele sabia que quem era contra era um filho da impiedade. Isso foi Deus que levantou esse cara. Está escrito, o Senhor guiou tudo isso. Mesmo não querendo matar. Mesmo isso. Então, vamos lá, vamos ver a nossa estrutura? Vamos lá, o primeiro ponto da nossa estrutura aí, o discurso de Samuel ao povo, reunido em Mispa. Tá? Samuel convoca e reúne Israel em Mispa. Novamente aquela mesma cidade onde ele reuniu o povo. Essa Mispa aí devia ter um negócio de hotel muito bom, né? Eu queria ser um hoteleiro em Mispa. Tudo é lá, né? É a água de lindóia de Israel. Tudo é lá, todas as conferências são lá. Em Mispa. Águas de bicho. Água de Mispa, tudo lá, né? Qual é o discurso deles? Olha o que o Senhor fez por vocês. As batalhas militares, quem ganhou foi o Senhor. Mas vocês rejeitaram ao pedir um rei. Vocês estão me rejeitando como o supremo Senhor de vocês. Vocês querem alguém como as nações. Então Saul é publicamente apresentado e aclamado como rei. Samuel ordena o povo que se organize. A sorte cai sobre a tribo de Benjamim, a família de Matre e sobre Saul, que não foi encontrado. Não é? O Senhor revela onde Saul estava escondido. Samuel apresenta Saul como um homem escolhido e o povo o aclama rei. Lembrando, isso daqui se parece muito com a sorte caindo sobre Acã no juízo que Deus deu para Israel. É muito similar. Tá? Tem uma questão de juízo aqui sendo exposta.
Samuel declara ao povo os direitos da monarquia. Então, olha, vocês escolheram o rei conforme vocês quiseram, mas quem governa aqui é o Senhor. Então, eu vou escrever Deuteronômio 17, para vocês saberem como é que o rei tem que agir, não é de qualquer jeito. Saul retorna à sua casa. Que não podia ter muitos carros, muita gente. Não podia ter mulheres, muitos carros, ou seja, quero ficar poderoso e com dinheiro. São as 3 proibições do rei. Saul retorna à sua casa com aprovação e desaprovação. Aprovação daqueles que o Senhor mudou o coração. E desaprovação dos filhos de Belial. Então entendam, como eu disse, o autor nos diz, faz um julgamento de quem são os que desaprovaram Saul. Eles não são homens piedosos. Isso tem que alertar a gente. Apesar de Saul ser quem é, ser quem foi, é ímpio fazer o que eles fizeram. Ok? Ok, sobre o que o texto está falando. Sobre a cerimônia, os ensinos e Percebe? a apresentação. É isso aí, sobre a posse, sobre a aclamação de Saul como rei. Tudo está envolvido nesse centro. Tá? Coloquei o texto está falando, está certinho. Sobre os acontecimentos que envolveram a aclamação pública de Saul. É sobre isso, sobre a aclamação pública. Tem acontecimento envolvendo esse centro sobre o que o texto está falando. Tá? O que o texto está dizendo sobre isso? Vou resumir. Samuel convocou o povo de Israel em Mispa, e após um discurso expondo as vitórias do Senhor em prol de Israel e a rejeição deste povo, aquele, o Senhor, organizou o povo em suas tribos e, tirando sortes, apontou Saul como um escolhido para ser o rei. Saul, porém, escondido entre as bagagens, não é encontrado, o que faz o povo consultar ao Senhor para que este revelasse o local onde estava Saul, que, apresentado por Samuel, foi aclamado rei. Samuel então declara e escreve os direitos da monarquia e despede o povo. Saul, retornando à sua casa, é seguido por homens cujo coração Deus tocara, mas é desprezado por outros, fazendo-se de surdo. Tá? Eu poderia dizer, Samuel aqui convocou o povo e, após um discurso em tom de disciplina, um discurso em tom de juízo, tira sortes e tem Saul aí como rei. Tá? Ok, o que esse texto me ensina? Que eu não tenho que me esconder. Não me esconda nas suas... Quais são as suas bagagens? Vamos lá. Não alegorize as bagagens, né? Onde estão as bagagens da sua vida, onde você se esconde, né? É fácil fazer isso, né? Mas vamos lá, qual é o ensino desse texto? Veja, eu tenho um povo que pede um rei, eu tenho um rei com essas características que vocês disseram aí, e eu tenho no final gente que diz que ele não despreza, é chamado de filho de Belial. O que você aprende sobre esse relato cômico aqui? Olha, aí você vai juntar com a semana passada, não tem como não juntar, né? Ele não acha jumento, ele não sabe quem é Samuel, ele não fala com o tio dele, um monte de coisa. Vamos lá, o que vocês acham que é o ensino desse texto? Deus atendeu Ótimo. ao povo clamou. Deus atendeu ao que o povo clamou. Ok, vamos lá. Entendeu um rei e o versículo 3 ensina que mesmo apesar das características más de Saul, Ótimo. o povo não deveria ter rejeitado ele, não estava superior. Isso está no ensino. Apesar de um desqualificado, complete essa frase. Apesar de um líder desqualificado, ele foi escolhido por Deus. sem Deus ainda atende o seu povo por meio da disciplina de ter alguém assim, mas ainda tem misericórdia. Percebe que isso está no ensino do nosso texto? Esse trabalho que é trabalhoso mesmo, né? Mas é isso aí. Olha o autor nos diz isso, ele não quer que a gente dê risada só que ele estava escondido, ele está querendo nos dizer algo. Olha quem é o rei que vocês querem e que vocês aclamam. Pode ser. Olha onde você vai pôr sua confiança, né? Eu tento me segurar em um ensino. Eu acho que dentro desse ensino eu posso ter muitas aplicações. Pode ser que seja uma aplicação. Eu estou pensando Fala. no respeito que a gente tem que ter. Aplicação.
colocaria exatamente isso como aplicação do meu sermão nesse texto. Exatamente isso. Irmãos, respeitem. O Senhor pode estar julgando o seu povo? Pode. Mas Ele levanta por um tempo alguém, respeitem. Eu acho que a gente podia olhar essa característica desse escondido, porque ele já passou desde da jumenta para trás, como é que Deus está direcionando tudo, e ele está diante do profeta de Deus, aclamando ele como rei, ele está diante do Deus soberano que vê todas as coisas, sabe onde as jumentas estão, e os jumentos também. A providência toda de Deus semana passada que juntou tudo, Todo né? em torno, e ele está onde? Escondido. De quem? No fundo de quem, né? Ele não se pergunta. Então, assim, ele ainda não tem ficha nenhuma caída para os mais velhos só. Para os mais jovens. Não completou a ligação, né? Não completou a ligação. Eu acho que ele não conectou não só quem era o profeta de Deus. Mas quem é o ele Deus? Não sabe quem é o Deus que ele precisa se relacionar. Eu acho que essa escondida dele aí mostra, né? Eu estou me escondendo e eu não quero isso. É Deus está soberano sobre isso. Foi o tempo todo soberano, Saul. E a experiência que ele teve de profetizar, né? Porque além dele ver as coisas, ele sentiu, ele foi tomado. Ele experimentou algo. Ele experimentou, ele profetizou. E mesmo assim, ele reluta, ele tem medo, ele tem. Então, olha só que interessante, o Marcão captou exatamente isso. Esse é o rei, gente. E detalhe, o povo, os filhos de Leão não rejeitaram ele, rejeitaram Deus. É isso. Porque foi Deus que escolheu. É esse o ponto de chamar de filhos de Belial, porque a rejeição foi a Deus. Como é que pode esse homem ser? Eles estão certos em nossa visão? Parece que sim. Foi a única coisa coerente que foi falada. Parece que a única coisa coerente pode esse homem reinar sobre nós? São filhos de Belial, os que falaram isso. Apesar da gente falar, é verdade. Mas o Senhor levantou, porque o povo pediu. Fala, Gu. É uma característica, e aí eu estava pensando com relação a todo o processo da nossa história da igreja, né, desde a época, depois que os apóstolos morreram, a igreja perseguida, depois a união com o império, a sucessão da igreja católica romana, e aí depois da gente fazer a reforma, né, e cá estamos nós hoje, eles são chamados de filhos de Belial porque também, né, estavam contra a determinação de Deus, mas porque o que eles falam é que ele não é quem vai nos salvar, e eles não, em nenhum momento, usam a palavra de Deus para confrontar esse rei. Não é isso que eles fazem. O procedimento deles não é pegar a palavra de Deus. Algo objetivo que eles têm, isso aqui. Entendo. Eles não queriam aquele rei pelo que eles estavam vendo. Eles não confiavam em Deus. Em nenhum momento eles olharam, não é dito o texto aqui. Ele fala, ele não é esse que vai te salvar. Eles não falam assim, vai salvar, porque é Deus quem vai te salvar. É Ele que vai nos salvar, né? Como poderá este homem salvar-nos? Mas não era, também, se eles soubessem da palavra de Deus, eles também não iam falar isso. Quem nos salva é o Senhor. Sempre foi. Eles não iam. Então, por isso que eles não estavam avaliando a palavra de Deus para julgar esse homem. O Deus poderoso, né? Confiaram no homem com suas características tolas ali, incapaz, parecia incapaz. Jefferson. Então, e lembrando que quando Deus falou para Samuel que Saul ia ser rei, ele falou que ele ia livrar dos filisteus. Então ele já falou, então eles duvidaram. Deus já tinha dado essa palavra para Samuel, isso aí. Já tinha dado, ele falou, ele vai livrar. Quando Sansão, eu falei, ele vai começar. Olha, eu não sei se... vai livrar de vez, né? Ele vai salvar o povo. Deus falou para Samuel isso. Isso. Pastor? Eliseu. Se eles tivessem olhado, se ele falou, se eles lessem a palavra para ele, se eles olhassem para Deuteronômio, ia ver que Deus falou que ia levantar o rei. Estava só cumprindo. Deus iria levantar o rei. Quando quiserem o rei, vai ter que ser assim, assim, assim. Então, a monarquia estava nos planos de Deus, sim. Isso aí. Salva de ti mesmo.
Salva-te a ti mesmo, falaram para Jesus uma vez. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. E, na verdade, ele estava aclamando como rei de Deus. Olha aí, respondendo as perguntas. Muito bem, então esse é o nosso texto. Tá? Então, assim, só uma coisa, eu não estou dizendo que todas as pessoas que se dizem pastores, isso também a gente vai, então todo mundo que é pastor em um meio evangélico hoje, muito diferente de 500 anos atrás, na reforma, nós temos também que ter um pé atrás com. Parece que hoje é muito fácil, né? Vem aqui semana que vem de terno que você é pastor. Eu já coloco pastor, já abriu uma igreja ali. Nós temos prescrições muito claras da palavra de Deus, nos mostrando que foi o Senhor que levantou a pessoa, né? Tem um processo para isso, eu estou dizendo que a IPB tem um processo perfeito para isso, eu estou dizendo que há coisas objetivas que Deus disse como é que tem que ser um pastor, para que ele seja reconhecido como pastor. Então, eu estou falando isso por quê? Porque muitos ditos pastores dizem, não toque no ungido, com base nesse contexto todo aqui, né? E muitas vezes não são de fato pastores que Deus levantou, como Deus levantou Saul. Entende? Então, num contexto muito amplo do evangelicalismo brasileiro, eu falo, todo mundo que é pastor, cuidado, não é Deus que levanta. Eu não sei se eu posso dizer isso, entende? Porque é muito diverso e às vezes muito longe dos critérios da palavra de Deus. Então só esse cuidado que eu quero ter, como eu disse, os filhos de Belial se levantaram contra alguém que Deus levantou. Mas eu não posso dizer que todos que dizem que de pastores foi Deus que levantou. É isso que eu estou dizendo, que ele tem que ter um cuidado com isso. Os filhos de Eli também tinham um cargo de juízes. De Levi. Eles foram julgados. E praticavam o mal. Eles tinham um cargo com autoridade ali. Sim. Né? Mas praticavam o mal. Assim como os filhos de Samuel, como você viu ali. Isso, foi né? por. Ele é hereditário, né? Nem é todo mundo que tem. Que é filho de pastor, que é pastor, né? Que se diz com autoridade, está levantado por Deus e faz o que Deus manda, né? E aqui eu fico claro que eu vou dizer que o nosso processo dentro da igreja presbiteriana, as igrejas reformadas em geral, tem um processo muito duro, muito trabalhoso e longo até para se formar um pastor. Pode ser errado, claro, mas o processo é para que o Senhor confirme que é o Senhor que está levantando por meio dos critérios que Ele nos dá aqui em 1 Timóteo 3, em Tito 1. Percebe? Então é esse cuidado que eu quero ter também. O pastor falou que não pode. Todo mundo que é pastor agora, não sei se todos os pastores que estão em todas as igrejas evangélicas são de fato levantados por Deus. Não sei. Tanto os pastores como os políticos, muitas vezes a gente não pensa nesses textos aí, que Deus pode estar usando essas pessoas para a nossa disciplina. Porque nós estamos aqui, se Deus colocou ali, está acontecendo, o que está acontecendo, algum motivo tem. E a gente é muito ligeiro para falar mal, para julgar. E não só fora da igreja, mas como na igreja. Então você fala, olha para o líder, falar isso aí não é. E a gente é muito afiado nessas coisas. Exato. Nós temos aqui, textualmente, alguém que Deus levantou. Por isso, o nosso pecado. Tem um lado, que tem esses que falam que todos são ungidos, eles têm medo. E tem o outro lado que é desrespeitoso com os pastores, né? Hoje o pastor está falando e a pessoa não está nem aí. Então tem os dois extremos que seriam de atemperança. E no mundo evangélico muito grande como hoje é muito difícil a gente, né? A gente só precisa encaixar, quando a gente fala que não foi Deus que levantou, não existe autoridade que foi colocada por Deus. Então assim, não seria do agrado de Deus, não seria alguém com as características que Deus gostaria que estivesse liderando o seu povo,
Mas se tiver alguém fora dessas características liderando o seu povo, ele ainda é autoridade colocada por Deus. Ok. Tá? Então, assim, só para a gente não perder o Romanos 12. O Romanos 12. Tá? Ok. Em cima do texto, o que eu escrevi foi o seguinte: líderes deficientes em suas qualificações para o cargo são levantados por Deus como disciplina para atender os anseios de um povo que rejeita o governo do Senhor, que ainda mostra misericórdia aos seus. Para mim, o ensino é isso: é líder com qualificação completamente ruim é levantado como disciplina de um Deus misericordioso ainda com o seu povo. Isso que esse texto me ensina. Isso no texto. Guilherme, duas. Diga lá, fala aí. Saul, o primeiro rei, Tá? mesmo escolhido por Deus, se esconde, Deus tem que mandar o sinal, né, a nossa sorte para encontrá-lo. Jesus, o rei, o último e eterno rei, desde o seu início teve uma estrela para guiar até ele. O mesmo caminho foi se mostrando, né? E também assim, o primeiro rei foi rejeitado pelos filhos de Bilial, o primeiro rei perfeito. E o rei perfeito, escolhido por Deus, ainda hoje é rejeitado. Também é rejeitado. Tá excelente. Excelentes pontos. Muito bom. Alguém mais? Muito bom, Marcão. Fazer essa conexão com Cristo. O que eu escrevi foi o seguinte: contrastes e semelhanças com Saul. Eu peguei lá no versículo: em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Isso é verdade sobre Jesus, sem ironia, certo? Sem ironia. Só ele é digno de reinar. De fato, não há nenhum semelhante a Jesus. Jesus é seguido por aqueles a quem Deus toca o coração, não é? Só segue Jesus quem Deus toca o coração. Mas é rejeitado pelos filhos da perversidade. Jesus disse que traria divisão. Como pode ele nos salvar? Falaram isso, né? Como é que o filho do carpinteiro é esse aí? Filho do carpinteiro? Olha a semelhança. Como pode Como pode alguém vir de Nazaré ser o Salvador? Não é? Ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Jesus é o rei que não se esconde de sua tarefa, mas ele voluntariamente se entrega naquilo para o que foi ungido. Ele foi ungido e ele voluntariamente se entrega. Ele não se esconde da sua tarefa. É isso que eu vejo de Jesus nesse texto. Curioso, né? Isso aí, esse é o nosso texto de hoje. Vou deixar. Semana que vem, Saul vence uma batalha. Olha aí. Muito bem. Saul vence uma batalha semana que vem. Muito bom, gente. Estamos crescendo aí e caminhando no entendimento de Deus. Vamos ficar em pé, vamos terminar com oração. Coitado de Saul, né? Até hoje é meme. Hoje, como é que é o profeta? Agora Saul está profetizando. Quem diria, né? Milagres acontecem, até Saul profetizando. Nanda e Pamela, é isso? Muito bom tê-las aqui. Pegaram um bonde andando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Não tem problema. Não, mas até a série mesmo, vamos no capítulo 10, mas deu para entender mais ou menos o contexto. Alguma coisa vocês perguntam, tá? São muito bem-vindos. Ok? Vamos terminar com oração. Deise, pode orar por nós, por favor? Senhor Jesus, louvamos o teu nome por esta palavra de hoje, Senhor. Muito obrigada pelas escrituras sagradas que sempre nos alertam, nos confortam, nos confrontam. Que é a tua voz, Senhor, para os nossos corações, é a tua palavra. Ela é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés. Te agradecemos por cada vida que chegou até aqui, pelo ensino, ó Deus, pela vida do pastor Guilherme, que o Senhor continue abençoando o teu sangue, Pai. Abre os nossos corações para receber mais a tua palavra e que nós venhamos aprender, Jesus, que nós venhamos caminhar em novidade de vida e seguirmos aquilo que o Senhor tem proposto para nós, ó Deus, que sempre é o melhor caminho, Pai. Te agradecemos por tudo, nos leva em paz para os nossos lares. Te agradecemos também pela cirurgia da Bianca, Senhor, que foi uma bênção. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, Pai, confortando o seu coração, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem,